Neste vídeo eu vou revelar para você um dos principais vilões da crise financeira. Você talvez já tem ele e não sabe que ele é o vilão. Ou talvez você não tem e queira ter sem saber que ele pode ser um vilão. Por isso eu quero te convidar a, desde já, clicar e curtir. Curte aqui esse vídeo, comente, compartilha, porque isso aqui são poucas pessoas que dão atenção a este assunto, porque não sabem que este é o vilão da história, né? Sem mais delongas, eu me chamo Rafael Coelho, sou consultor financeiro e quero aqui abrir seus olhos para quando o assunto é o custo do carro. Quanto que custa manter um carro? Isso talvez você já parou para pensar, mas de uma forma superficial, né? Se eu for financiar, é a parcela do carro, mais a gasolina, o seguro, né? Mas não é só isso. E por as pessoas terem dificuldade de colocar isso em prática, né? Colocar ali na planilha, na ponta do lápis, elas não sabem quanto que isso representa no seu orçamento. E isso é proporcional, lógico, né, do carro que você compra, o quanto você ganha, lógico que isso é proporcional. Mas como a gente sabe que a maioria das pessoas, conforme aumenta o padrão de vida, né, ganham mais, aumenta o padrão de vida, então acaba se encontrando numa situação similar, independente se anda de carrão ou se anda de um carro popular, certo? Então, a ideia aqui nesse vídeo é te mostrar que o carro ele é um dos principais vilões na hora de a gente fazer ali o orçamento e enxergar a crise financeira. E aí, quando você enxerga a crise financeira, você vai ver que ele é um dos vilões, ok? E que existem várias outras maneiras de andar de carro. Não estou falando que você vai ter que andar de pé, a pé. Não, não, não é isso. É o fato de você conhecer quanto que custa para manter o carro, ver se para você faz sentido comprar um carro ou você usufruir de outras maneiras. Porque você precisa, na verdade, não é ter um carro, você precisa, na verdade, de ter locomoção, um meio de locomoção. E o carro é um meio de locomoção, né, principal, ou que as pessoas gostariam de ter, em vez de ter que ficar andando de ônibus. Porém, não necessariamente você precisa comprar um carro. Hoje a gente encontra aí diversas outras opções, mas claro, tem que ser olhado caso a caso. Tem que saber quanto que você ganha, quanto que custa para manter um carro, se você vai comprar um carro usado, se vai comprar um carro zero, se vai ser à vista, se vai ser financiado, se vai ser por um meio X ou Y, tudo isso tem que ser considerado. Então, aqui eu vou trazer alguns números, alguns fatos, e você reflita para a sua situação e veja o que faz mais sentido para você e te encorajo a levantar os números do carro que você já tem ou do carro que você almeja ter, certo? Lembrando que as pessoas muitas vezes esquecem de fazer a conta na troca do carro. Porque, um exemplo, vou considerar só a compra do carro, mas e a troca? Aí a troca muitas das vezes passa batido, porque ele foca só na compra. Mas o carro, por mais que você está comprando hoje, você já tem que saber quando que você pretende trocar de carro, para que você já se prepare para a troca, ok? Porque ele vai desvalorizar e você vai querer um carro melhor depois na troca. Você não vai querer um carro equivalente, ou igual ou inferior, não é assim? Então você precisa se preparar para a troca do carro, certo? Mas então vamos aqui compartilhar com vocês uma planilha onde a gente vai ter clareza desses números, vai facilitar demais aí na sua análise. Então aqui a gente está considerando, por exemplo, né, alguns números referente a um Onix Plus LTZ, né, 2022, ok? Mas aí depois você pode alterar esses números aqui, trazer os números da sua realidade. A gente está trazendo aqui esses números. Então aqui tem aqui já preenchido, né, o ano que nós estamos na gravação desse vídeo, 2022, a fabricação do veículo 2022 e a aquisição em 2022, porque é um carro zero, e aqui no Distrito Federal, esse carro custa R$ 92.000. Considerando aqui um financiamento desse carro, então uma pessoa deu uma entrada mínima ali necessária, no caso 27.600, e assumiu parcelas, né? Financiou por 3 anos, dando uma parcela de 3.129,50, ok?
o preço do carro hoje é 92 mil, o período, né, no caso aí, para troca de carro, né, é de 3 anos, por isso financiamento também de 3 anos, e após os 3 anos, a ideia é que você troque de carro, e aí esse carro hoje é 92 mil, e a ideia é que daqui a 3 anos compre um carro que hoje equivale a 119.600, certo? É aquela história, pensando sempre em melhorar de carro. Por mais que vai ter inflação, vai ter essas coisas no período, mas vão trazer, na realidade de hoje, né, um carro nesse valor seria interessante para uma troca daqui a 3 anos, certo? A próxima aqui é colocado aqui o IPVA, aqui estamos considerando 3% do valor do veículo, e aqui também o seguro considerando 3%, lembrando que isso depende, né, da região que você mora e depende de alguns outros fatores, no caso do seguro. Aqui temos também, já considerando a troca de óleo, revisões, pneus, revisões preventivas, manutenções preventivas, porque muitas vezes esse é um outro detalhe. As pessoas focam apenas em fazer manutenção quando o carro quebra, quando dá defeito, quando precisa realmente trocar porque não tem mais o que fazer. E aqui eu te encorajo, te incentivo a deixar de ter essa atitude, passar a ter fazer no seu carro uma manutenção preventiva, porque essa manutenção preventiva te traz maior segurança, maior economia e você não fica na mão, ok? Então, aqui é considerando manutenções preventivas, quer seja que você vai fazer naquele ano ou nos próximos anos, certo? Então, você já prepara um recurso sabendo que em algum momento você vai fazer uma manutenção preventiva e pode ser de algo de um preço maior, um valor maior, certo? Aqui estamos considerando combustível, certo? Considerando aqui que a pessoa ande aí 1.500 quilômetros por mês e que o carro faça 14 quilômetros por litro, que é normalmente a média que esse carro faz, ok? Temos aqui o valor de lavagem já incluso, né? Considerando aí 2 lavagens, ou dependendo da região, isso aqui equivale a uma lavagem no lava-jato. Considerando aqui também o emplacamento, certo? E o custo de oportunidade, quanto que valeria se eu pegasse esse valor e deixasse ele aplicado, quanto que isso renderia? Sendo bem aqui pessimista, vamos assim dizer, 0,6, ok? 0,6%. Se eu pegasse esse valor, ele me renderia isso. Mas não, estou pegando e aplicando aqui no carro, certo? E aqui temos o licenciamento. Então, vamos ao resultado. Quanto que isso tudo vai trazer uma realidade? Considerando a realidade que a gente citou na planilha anterior, temos aqui uma troca de carro, você precisa juntar mensalmente R$ 9.200, anualmente R$ 9.200, sendo que se fosse dividir por 12, seria equivalente a R$ 766,67 centavos, certo? Por mês, para que você já se preparar para trocar de carro daqui a 3 anos, pegando o carro no valor mais alto, certo? Aqui já considerando também o IPVA, a gente aqui considerou, né, o valor, né, previsto dividido por 12, R$ 230 por mês. Taxa de licenciamento, tudo trazendo ao valor mensal para que você consiga realmente considerar quanto que custa por mês manter esse carro. O seguro, da mesma forma, manutenção, lembrando que a manutenção aqui é preventiva, não é que o carro vai dar defeito, mas é trabalhar aqui uma manutenção preventiva e até mesmo fazer uma reserva para futuras manutenções preventivas, porque talvez você não vai gastar de manutenção no carro zero R$ 150 por mês, de maneira nenhuma. Mas você está se preparando, fazendo caixa para as manutenções preventivas, revisões e coisas do tipo, ok? A desvalorização aqui calculada, prevista para este veículo. Então, aqui a gente tem um cálculo que é feito para chegar numa média, numa previsão de desvalorização. Custo de oportunidade, se eu tivesse esse valor aplicado, isso iria me render mensalmente em torno de R$ 165,50. Mas eu apliquei, então isso é como se fosse um custo, né, para mim, porque poderia estar aplicado, mas não, eu preferi comprar o carro, então é considerado como um custo de oportunidade aqui. E temos aqui o valor da prestação de 3.129, visto que foi dado uma entrada e o restante foi financiado. A lavagem mensal, a gasolina aqui e outros gastos também aqui previstos, ok? Então perceba que esse carro
que teoricamente as pessoas considerariam apenas a prestação e a gasolina, que sairia ali somando só a prestação e a gasolina, sairia por 3.686, né? Percebe que olha quanto que vai para R$ 6.000. Por quê? Porque as pessoas não consideram os demais custos. Não considera que vai trocar de carro, não considera que vai ter o IPVA para pagar, não lembra que tem que se preparar para manutenção preventiva, né? Não lembra de separar ali o custo de oportunidade, a desvalorização e tantas outras coisas, percebe? Então, quando você olha para essa realidade, você vê que não é para qualquer um. Não basta você considerar apenas o valor da prestação do carro, percebe? Olha quanto que de fato custa esse carro, manter esse carro, se você decidir comprar ele financiado, ok? Então, cuidado, cuidado. Muitas pessoas se endividam, por isso que eu falo que ele é um dos principais vilão ali no seu orçamento, na sua crise financeira, ele é o vilão. Então, você precisa entender que para você não é interessante comprar um carro, talvez. Por exemplo, se a pessoa aqui, ó, enxergamos que para manter esse carro, considerando todos esses custos, custa R$ 6.090, ok? Porém, se a pessoa ganha aqui 5.000, adivinha, está endividada, porque só com o valor ali não paga nenhum carro, quem dirá as demais despesas da vida. Então, teoricamente, para a pessoa manter um carro desse, comprando esse carro, ela deveria ganhar, no mínimo, aí, isso aqui deveria equivaler a 30%. Então, dividido por 30%, 6.000, ela deveria, teoricamente, né, ganhar uns R$ 20.000. A gente sabe que as pessoas não fazem isso. Ou então, vamos pôr assim, na pior das hipóteses, ela deveria ganhar R$ 10.000 líquido, né, por mês, para conseguir manter o carro e ter um padrão de vida ali mais ou menos, certo? Então, pense só, mas as pessoas não fazem conta. As pessoas não gastam tudo isso. Por que que não gastam tudo isso? Porque elas não se preparam para a desvalorização e troca do veículo. Elas não sabem calcular o custo de oportunidade, também não faz essa reserva. Percebe? As pessoas não fazem conta. Ela esquece que ela paga o IPVA uma vez ali por ano. Entende? E aí elas não pagam, elas não fazem a manutenção preventiva, espera quebrar, e aí acaba que dá uma ilusão, achando que não gasta isso tudo com manutenção, porque ela não faz a manutenção preventiva. E muitas das vezes ela passa esse carro e a bomba estoura na mão do outro comprador. Ou até mesmo a pessoa compra esse carro usado, aqui é um carro zero, mas vamos supor que fosse um carro usado, e aí acaba que o que acontece? Essa pessoa paga a conta daquele dono anterior que não fez as manutenções preventivas. Então, sempre você precisa considerar isso aqui. Percebe? Então, entendam esses números. Fazer conta é fundamental. Fundamental. Quando você tem clareza dos números e se prepara, você tem uma vida anticrise. Você sai do sufoco financeiro, porque você sabe enxergar a realidade. E aí, quando você tem realidade desse número, você consegue considerar outras opções para andar de carro, como, por exemplo, dependendo, andar de Uber, alugar um carro, fazer uma assinatura de carro, coisas do tipo, começam a ser opções interessantes. Por isso que eu falo que você precisa de locomoção, não necessariamente comprar um carro. E aí o que falta para você talvez é informações sobre o que é assinatura de carro, como que funciona a questão do aluguel, como que funciona a questão de consórcio e tantas outras opções. Não estou dizendo qual é melhor para você, até porque eu não sei qual é a sua realidade, mas eu estou abrindo os seus olhos e mostrando que se você faz uma escolha errada na compra de um carro, você acaba se endividando, percebe? Então é isso. Outro detalhe que as pessoas não consideram é o consumo na hora de escolher qual carro adquirir. Percebam uma situação aqui. Considerando o preço atual na gravação desse vídeo da gasolina, do litro da gasolina a R$ 5,20, né? Considerando que essa pessoa vai andar 1.500 quilômetros, vamos considerar um carro que você escolhe, que faz uma média de 14, e tem um outro carro que você está pensando, também está em dúvida entre um e outro, esse outro faz 11 quilômetros por litro. Então, entre 14 quilômetros por litro e 11 quilômetros por litro, parece pouco, né? Porém, isso equivale a R$ 151,95 de economia por mês, se você deixar de escolher
esse carro B, que faz 11 quilômetros por litro, e simplesmente optar por um carro A, que faz 14. Talvez você fale, mas 151 é pouco, tudo bem, porém isso é por mês. Se você multiplica isso por 12, dá R$ 1.823 de economia de combustível só pela escolha certa do carro para você. Se você considera aqui que, nesse caso, você vai ficar com esse carro 3 anos, vezes 3, é uma economia nos 3 anos de R$ 5.470. Percebe a diferença? Mas as pessoas não fazem conta. Da mesma forma como, muitas vezes, na hora de escolher o posto de gasolina. Um está R$ 4,95 o litro e o outro está R$ 5,20. E aí acaba que não faz conta, né? Porém, se ele vai no posto A, lógico, considerando postos de gasolina, com gasolina que seja, né, boa. Não adianta você querer economizar demais na gasolina e ir num posto qualquer e acabar barato saindo caro, né? Mas, considerando isso, os dois são de referência, postos confiáveis, e tem essa diferença aqui, né, de um posto para o outro, aqui já seria mais R$ 26,79 por mês de economia para você saber escolher o posto adequado. Então, de novo, R$ 26,79 por mês vezes 12 vai dar R$ 321,48 no final do ano de economia, só para você ter feito a escolha certa do posto. Mas cuidado com isso também, porque se você opta pelo posto mais barato, mas só que esse posto mais barato está a 5 quilômetros de distância, acaba que não faz sentido você ir lá, encher o tanque lá, entende? Porque a diferença no que você andou para chegar nesse posto acabou custando mais caro. Então, percebe que você precisa analisar, fazer contas, né? Então, é importante vocês entenderem quanto que custa para manter um carro, sem antes simplesmente sair comprando, financiando o carro, porque todo mundo faz, mas todo mundo não é referência. A maioria das pessoas tem um padrão de vida de classe média para baixo. É isso que você quer para sua vida? Não, né? A maioria das pessoas reclamam que estão em crise financeira. É isso que você quer para a vida? Não. Então, precisa se atentar a essas questões. Entenda que uma vida financeira bem ajustada te guarda de muitos problemas psicológicos no relacionamento, no seu casamento, nas suas emoções, na sua produtividade, no seu, né, bem-estar e por aí vai. Então, aprenda a calcular, aprenda mais sobre educação financeira. Por isso eu te lembro, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, nos siga também nas redes sociais e se você já está inscrito, lembre de apertar o sininho aqui no YouTube para que você seja notificado dos próximos vídeos. Aqui é um canal exclusivo para nós tratarmos sobre educação financeira. Então, é um canal onde você vai estar investindo tempo e vai estar aprendendo de uma forma gratuita. Isso é um conteúdo, parte de um conteúdo que eu dou em alguns cursos que eu tenho. Veja aqui na descrição, também tem um curso completo sobre educação financeira. Não sei se as inscrições estão abertas na hora que você está vendo esse vídeo, mas se não estiver aberta, você vai conseguir deixar ali o seu e-mail para ser avisado quando as inscrições abrirem novamente. Esse é um curso que eu abro de tempo em tempo para dar atenção às turmas, ok? Caso esteja aberto, aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade, porque, como eu disse, não é sempre que as inscrições estão abertas. Então, você precisa aproveitar, precisa se antecipar, precisa se preparar. E entenda que esse canal é um canal de comunicação gratuito de educação financeira. Então, é um canal que vai te trazer economia, vai te levar a ter dinheiro no bolso. Pensa só isso que eu acabei de falar. Pensa o quanto você pode economizar só para você ter conhecimento de quanto custa um carro e deixar de fazer uma escolha que a maioria faz por um financiamento ou compra de carro, pelo simples fato de não saber fazer conta. E agora você sabe fazer conta e isso vai te evitar muito prejuízo, ok? E te convido a você seguir aqui para que você continue tendo mais informações. Mais para frente, a gente pode fazer um vídeo, por exemplo, falando sobre assinatura de carro, sobre consórcio, sobre aluguel de veículos e outros mais, ok? Então, fique atento aqui ao canal, dê uma olhada, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, talvez já tenha esses vídeos gravados no nosso canal. Então, dê uma olhada,
né, na nossa playlist, dá uma olhada para que você possa estar antenado por dentro e aproveita essa informação gratuita que já faz a diferença pelo simples fato de você ter acesso, ok? Então, agora o dever de casa é você levantar esses números referente ao seu carro atual ou o carro que você pretende ter. Não faça conta de cabeça, porque muitas vezes você vai esquecer de algum dessas informações, não vai pegar os números corretos e isso vai ficar, né, para trás e você vai achar que não é bem assim, que está compensando para você, sendo que, na verdade, o que você não tem é informação. Então, você precisa aprender a calcular, a ter esses números na ponta do lápis. Por isso, a gente sempre incentiva a ter ali também uma planilha, um caderno, um aplicativo, onde você consiga e ache melhor para ter essas informações, neste caso aqui, referente ao seu carro, para que você saiba de fato quanto que você está gastando com o carro. Se essa foi a melhor escolha, se pode ter uma escolha melhor, se pode e vale a pena analisar outras opções, ok? Então, considere isso. Então, fica aqui o meu alerta, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que têm carro ou que pretendem ter carro e você vai estar ajudando elas, ok? Vou deixar aqui ó, mais 2 vídeos para você continuar aqui no canal, continuar se educando financeiramente, pegando mais insights, mais ideias e estar economizando e fazendo mais dinheiro. Então, aqui nós preparamos as pessoas, assim como no curso, para ter uma vida financeira anticrise, porque a gente fala que a crise existe, mas aqui nós te preparamos para você ter uma vida anticrise. Então, até o próximo vídeo, te aguardo logo mais.